Ora viva, fala-vos Mundão Moreira de Naturmed Medicinas Naturais, especialista de medicina tradicional chinesa e de outras áreas orientais como macrobiótica, etc. Hoje quero falar aqui sobre um assunto muito importante, a arte de simplificar. A pessoa está, por exemplo, com uma doença muito grave, está com um problema muito grave, seja doença, seja um problema financeiro, seja um problema amoroso. Então, como é que vai resolver, né? Então, há muitas abordagens, mas um dos aspectos fundamentais é simplificação. Por exemplo, na matemática, para resolver uma equação algébrica, seja simples, seja média, seja muito comprida, muito complicada, né? O principal é, do princípio ao fim, simplificar, não é? E ir construindo sempre equações equivalentes uma à outra, mas cada vez mais simples, né? Até se encontrar a solução. Né? Por exemplo, na Índia e países com influência da cultura hindu, por exemplo, Shiva é uma divindade, portanto, pan-hindu, muito respeitada. Portanto, Shiva é também o patrono do yoga, da meditação e das artes, portanto, das artes nessa cultura. Né? Portanto, é representado em figuras ou esculturas, por exemplo, com uma serpente ao redor do pescoço, que é um símbolo de sabedoria, portanto, e com o terceiro olho, né? Portanto, aqui entre os dois olhos físicos, né? Portanto, tem representado também o terceiro olho, que está relacionado com a percepção extrasensorial, com a percepção transcendental. Né? Portanto, segundo a tradição, quando Shiva conseguiu a abertura do terceiro olho, né? Portanto, o seu corpo se inflamou e ficou em chamas, né? Queimando tudo por dentro, né? Queimando tudo por dentro de si, que era inútil, que era prejudicial, a nível físico, emocional, mental, etc. Portanto, a tal ponto que a sua pele ficou coberta de cinzas, né? Com o lixo todo que ardeu dentro de si. Então, muito importante esta simbologia. Né? Portanto, este é um exemplo simbólico de simplificar, purificar, né? Limpar o nosso corpo, a nossa mente, de tudo o que é nocivo, de tudo o que está a mais. Né? Então, por exemplo, também na cultura e tradição chinesa, particularmente na filosofia taoísta, no taoísmo, é muito importante o conceito Wu Wei. Né? Wu Wei significa, portanto, nada fazer, portanto, mas não deve ser interpretado na letra, já vou explicar. Né? Portanto, é um princípio prático, muito pragmático, que é típico da cultura e comportamento chinês. Portanto, Wu Wei significa nada fazer, ou fazer o mínimo para tudo acontecer o mais naturalmente possível, as coisas fluírem, né? Então, explicando de outras maneiras, por exemplo, o Wei consiste, por exemplo, em um estado de harmonia consigo próprio, com os outros, com toda a natureza, portanto, viver da forma natural, sem nada ou o mínimo de artificial, convencional ou exclusivamente voluntário, né? Portanto, deixar as coisas fluírem, né? Portanto, é deixar fluir, deixar acontecer naturalmente. É ter uma conduta serena, não é? Serena, suave, não é? Sem forçar as pessoas, sem forçar as coisas, sem forçar os acontecimentos. Não é? Portanto, evitar qualquer ação desnecessária, prejudicial ou invertida. Não é? Usar o princípio da alavanca, portanto, a ideia de mínimo de esforço para o máximo de resultado. Não é? Mínimo de esforço de investimento em força, em energia, em tempo, em dinheiro e obter o máximo de resultado pretendido. Não é? É dominar-se a si próprio e ao mundo sem, contudo, interferir, deixando as coisas seguirem o seu curso, né? O mais natural, o mais espontâneo, né? Como é exemplificado no livro do Tao Te Ching, né? Escrito por Lao Tse, o fundador do taoísmo, né? Especialmente nos capítulos 43, 48, 57, 64, etc. Né? Então, por exemplo, tenho aqui um exemplar do livro Tao Te Ching. Tenho vários livros, né? Vários autores, várias traduções, né? Várias versões do mesmo livro, né? Tao Te Ching. Né? Também, por exemplo, na filosofia Zen, né? Portanto, na escola Zen budista, portanto, por exemplo, é curioso que não terá sido por acaso que foi fundada na China, né? Com o nome Chan. Na China chama-se Chan, no Japão chama-se Zen. Né? Portanto, e foi fundada a partir do ramo budista Mahayana, né? E que recebeu depois influências taoístas. Né? Inclusive, segundo alguns estudiosos, o Zen é uma síntese das filosofias budista e taoísta. Né?
Então, depois de fundado na China, a partir do budismo hindu, o tal Mahayana, né? Portanto, o Zen expandiu-se principalmente para o Japão, para outros países ali do Oriente, né? E mais tarde para o Ocidente também. Né? Portanto, o próprio fundador e sistematizador da macrobiótica, George Ohsawa, né? Chamou à sua filosofia de estilo de vida macrobiótica Zen. Né? Embora o nome se tenha simplificado mais tarde para apenas macrobiótica. Né? Por exemplo, tenho aqui um livro, Macrobiótica Zen, estão a ver? Uma edição brasileira, né? Portanto, em português do Brasil. Macrobiótica Zen, né? Então, mas a macrobiótica de George Ohsawa, ou a autoeducação vitalícia do professor Tomo Kikuchi, né, discípulo de George Ohsawa, nada tem a ver com o arte da saúde e longevidade ou o arte de viver e ser feliz ocidentais, né? Pois na macrobiótica e autoeducação vitalícia, né, é dada ênfase à natureza, né? Portanto, às leis naturais. Nada tem a ver com política, religião ou pseudociência, portanto, que estejam fora das leis naturais. Né? Por exemplo, tenho aqui um exemplo. Este livro, Natureza, muito mais poderosa do que Deus. Né? Portanto, é um livro do professor Tomo Kikuchi, né? Discípulo de George Ohsawa. Né? E foi tema também de um seminário onde eu estive presente, né? No Brasil, em São Paulo. Né? Então, isto é um exemplo do pragmatismo, né, de Zen e taoísta, né, e relacionado com a natureza, coisa simples. Né. Então, princípio da alavanca, portanto, mínimo de esforço ou de investimento para máximo de resultado. Né. Então, por exemplo, tenho aqui outro exemplo, um exemplo muito concreto, né? 4 horas por semana, né? Trabalhar menos, produzir mais, né? Do Timothy Ferris, né? Está aqui um livro, não é? Tem uma edição portuguesa, há edições em várias línguas, né? Em castelhano, etc. Né? Portanto, já mostrei aqui este livro de Macrobiótica Zen, do George Ohsawa, né? Portanto, estão a ver aqui, Macrobiótica Zen, né? Então, neste livro de Macrobiótica Zen, existem, por exemplo, 10 maneiras da pessoa se alimentar. Portanto, dentre elas, a dieta número 7. A dieta número 7 é mais simples, né? É praticamente 100% de cereal, apenas complementado com um condimento, que é o gomásio, o George Ohsawa recomendava muito, e um chá adequado para a condição da pessoa nesse momento. Né? Isso é típico da filosofia Zen. Simples, direto e eficaz. Né? Então, como ensina, por exemplo, o grande-mestre Wong Kyu-Kit, né? Está a ver aqui este livro, The Art of Qigong, né? A arte do Qigong, né? Então, o grande-mestre Wong Kyu-Kit, em vários seminários onde eu participei, né? Onde eu aprendi com ele, né? Ele ensina, por exemplo, o exercício de levantar o céu, e esse grão-mestre costumava dizer que bastava fazer esse exercício, né? Embora ele ensinasse muito exercício, né? Mas a tal ideia de simplicidade, de reduzir ao mínimo o esforço e obter o máximo de resultado, é um exercício muito abrangente que trabalha várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, na medicina tradicional chinesa há vários métodos e terapêuticas, né? Portanto, altamente eficazes por si só. Por exemplo, a acupuntura pode tratar mil e uma coisas, a fitoterapia, portanto, a terapia com plantas pode tratar mil e uma coisas também, o Qigong também, como eu acabei de referir, né? Exercício Qigong pode tratar mil e uma coisas. Né? A pessoa pode conjugar vários métodos ou pode usar apenas um, depois depende da necessidade de cada um, também da sabedoria de quem está a orientar, etc. Né? Por exemplo, na fitoterapia, por exemplo, na fitoterapia para hipertensão, temos aqui à venda, por exemplo, esta forma T25 Peaceful Sunset, muito eficaz para a hipertensão, não é? No entanto, a pessoa pode, por exemplo, simplesmente não tomar nada, não fazer tratamento nenhum, né? E simplesmente, por exemplo, evitar coisas que aumentam a tensão arterial. A pessoa deixar de comer enchidos, deixar de comer açúcar, portanto, deixar de comer coisas muito picantes, etc. Né? Por exemplo, para a ansiedade ou fraqueza cardíaca, né? Temos aqui também à venda esta forma, por exemplo, Cardiotonic Form, né? Tian Wang Bu Xin Van, né? Uma forma chinesa tradicional, né? No entanto, a pessoa pode não tomar nada disto, nem fazer tratamento nenhum, basta se a pessoa souber, né? Tiver orientação de quem saiba, ou tiver orientação de quem saiba, né? Pode simplesmente
tomar coisas que fortalecem o coração. Pode tomar óleo de gema de ovo, pode tomar, por exemplo, chá de 3 anos com shoyu, etc. Há mil e uma maneiras simples, diretas e eficazes. Não é? Por exemplo, no caso de uma mulher, por exemplo, que tem aborto espontâneo recorrente, não é? Então, há diversas causas, mas, por exemplo, principalmente por exemplo, se é por falta de yang, né? Então, a pessoa pode tomar, por exemplo, esta forma, T58, planting seeds, né? Plantar sementes, né? Portanto, uma forma baseada na medicina tradicional chinesa, muito eficaz, né? Para esse caso de aborto espontâneo. Contudo, a pessoa pode também não tomar nada, não fazer nada, mas evitar coisas que prejudicam, que estão a fazer com que ela fique com um aborto espontâneo. Então, evitar, por exemplo, alimentos demasiadamente íntimos, evitar demasiada fruta, fazer a alimentação macrobiótica normal, com arroz integral, com vegetais, evitar frutas, refrigerantes, álcool, pão branco, arroz branco, etc. Então, isso é um exemplos bem concretos, né? Então, vejam, por favor, na descrição do vídeo, alguma informação que eu tenha agora a seguir, ou também, neste momento, podem ir ao link, onde tem aí um link para o Instituto Naturmed, onde tem aí 3 cursos muito importantes de bases fundamentais, né? Bases fundamentais para a pessoa ter saúde e uma vida feliz, portanto, que valha a pena, né? Portanto, tem aí as leis fundamentais, né? Então podem adquirir isso por preços muito razoáveis, né? E qualquer dúvida, qualquer problema que tenham, podem falar também diretamente comigo para fazer tratamento. Eu não apenas, conforme estão a ver aqui no vídeo, não apenas receito ou trato em termos terapêuticos, mas também oriento a pessoa para ela própria ser o mais independente possível. Portanto, se querem ter uma vida saudável e mais independente, mais autónoma, vão aí à descrição do vídeo, né? Pronto, ou vão a www.institutonaturmed.com. Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.